Imaginemos uma corporação global. Uhum. Tipo uma empresa multibilionária que afirma vender um produto transformador. Mas, de repente, a gente descobre que a própria diretoria não acredita mais que esse produto sequer existe. Eles continuam operando, né? Os prédios continuam abertos, os funcionários continuam batendo ponto lá todo dia, mas eles ainda são a mesma empresa? Ou viraram só uma casca vazia, tipo um CNPJ vagando por aí? É uma imagem bem intrigante, com certeza. Pois é. E com esse questionamento em mente, que a paz de uma benção divina acompanha o dia de todos que nos ouvem neste momento, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. É um prazer estar aqui para mais essa análise. A nossa missão para este mergulho profundo é desempacotar um conceito que parece extremamente simples no dia a dia, mas que, na verdade, esconde séculos de debates complexos e até, tipo, derramamento de sangue. Muito sangue, historicamente falando. Exato. O material base para a nossa análise aprofundada de hoje é o clássico livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. Uma obra fundamental, né? Sem dúvida. E o foco específico dos nossos excertos hoje é a natureza da igreja. Pensemos juntos aqui, afinal, o que constitui a verdadeira essência da igreja? Será que estamos falando de, sei lá, um prédio de tijolos na esquina? Uhum. Ou de uma hierarquia global complexa? Ou será algo totalmente invisível, uma realidade puramente espiritual? Olha, essa é a pergunta fundamental que simplesmente moldou o Ocidente. E o que torna a análise do Berkhof tão fascinante é que ele não entrega, sabe, uma definição de dicionário fria e calculista. Ele vai na raiz. Isso. Ele mostra a mecânica de como essa ideia evoluiu ao longo do tempo. Se a gente voltar no tempo, lá para os cristãos primitivos do primeiro século, Aquela época das casas, né? exatamente, a gente vê que eles não tinham manuais teológicos super complexos, nem catedrais, nenhuma estrutura burocrática internacional. Eles chamavam a igreja simplesmente de Communion Sanctorum. Que seria a comunhão dos santos. Isso, a comunhão dos santos. Era uma coisa muito orgânica. Era uma rede de relacionamentos baseada numa fé comum. Mas, bom, a história nos ensina que nada permanece simples por muito tempo quando os seres humanos estão envolvidos, né? Com certeza. Aquele modelo de reuniões em casas funcionava muito bem no início, mas o cenário mudou rápido. A partir do segundo século, as heresias começaram a surgir com força total. Sim, e de todos os lados. Diferentes grupos começaram a ensinar coisas radicalmente opostas sobre quem era Jesus e o que era salvação. E aí a pergunta, onde está a verdadeira igreja, deixou de ser só um debate filosófico, né? Passou a ser uma questão de sobrevivência institucional. Exato. Porque se qualquer um pode chegar e dizer, nós somos a comunhão dos santos, como é que se protege a verdade? Pelo que eu entendi da leitura, foi essa pressão brutal que forçou a mudança de foco. Uhum. Eles saíram daquela comunhão invisível para uma organização externa e palpável. Como é que o Berkhof descreve essa transição e a formação dessas diferentes lentes históricas? Bom, o Berkhof traça uma linha muito clara a partir de figuras como Cipriano, lá no terceiro século. A lógica na época era mais ou menos assim. Para proteger a doutrina, a gente precisa de uma liderança inquestionável. Entendi. Uma centralização. Exato. Assim, a essência da igreja passou a ser procurada na sua organização visível. E isso culminou na visão católica romana, onde a ênfase recai de forma muito, muito pesada na instituição formal. Fica tudo bem estruturado. Sim. Eles definem a igreja como a congregação dos fiéis batizados, que professam a mesma fé, que participam dos mesmos sacramentos, mas a engrenagem central que faz tudo isso funcionar, o ponto crucial mesmo, é que eles são governados por pastores legítimos sob um chefe visível na terra. O Papa. O Papa. E para entender a mecânica dessa visão, o Berkhof aponta uma distinção vital que essa tradição faz entre dois conceitos em latim, a Ecclesia Docens e a Ecclesia Audiens. Tá, vamos destrinchar isso para quem nos ouve, porque esses termos são a chave de tudo, pelo visto. Ecclesia Docens seria a igreja que ensina, e Ecclesia Audiens, a igreja que ouve,
Precisamente. A Ecclesia Docens é composta pela hierarquia. É o clero, sabe? Aqueles que governam, ensinam, detêm a autoridade do magistério. Aham. Já a Ecclesia Audiens é a congregação laica, o povo comum que é ensinado, governado e que recebe os sacramentos. E aqui tem um detalhe filosófico que muda completamente o jogo na análise do Berkhof. Qual seria? Na visão católica romana estrita, não é a congregação, a igreja que ouve, que constitui a verdadeira essência da igreja. A essência está na hierarquia, a igreja que ensina. Caramba. Quer dizer que a hierarquia é a igreja de fato. Na essência, sim. É a hierarquia que participa diretamente dos atributos gloriosos e da infalibilidade. Os fiéis comuns participam só de forma indireta, por tabela, digamos assim. Puxa. O Berkhof até cita teólogos dessa tradição, como Moyler, que afirmam que a igreja visível vem primeiro e, veja bem, dá nascimento à invisível. Em outras palavras, a instituição formal é a mãe dos crentes antes mesmo de ser a comunidade dos crentes. Nossa, isso me remete exatamente àquela nossa analogia corporativa lá da introdução. Totalmente. Se a gente trouxesse esse conceito teológico para o vocabulário do mundo corporativo moderno, é como se a Ecclesia Docens, a hierarquia, fosse a diretoria executiva, aquela que detém os direitos da marca e a patente do produto, né? A salvação. Perfeita analogia. E a Ecclesia Audiens, os fiéis, fossem tipo os consumidores que adquirem o serviço. A diretoria existe independentemente dos consumidores. E, se seguirmos a linha de tensão que o texto constrói, a reforma protestante lá no século XVI não foi só um debate sobre indulgências, né? Não, foi muito além disso. Foi uma rebelião fundamental contra essa diretoria. Os reformadores estavam essencialmente dizendo que a verdadeira essência não está no quadro de funcionários do alto escalão, mas nas próprias pessoas. Essa é uma excelente forma de visualizar o atrito. A reforma foi uma reação profunda contra esse externalismo, como as fontes chamam. Lutero e Calvino, como o Berkhof aponta, puxaram o freio de mão e disseram, peraí, a gente precisa voltar à ideia original da Communio Sanctorum. A comunhão dos santos. Isso. Para a visão protestante, a essência da igreja não se encontra na burocracia, nem numa sucessão ininterrupta de bispos. Ela está na comunidade dos santos em si. São os crentes que estão diretamente ligados a Cristo, sendo Ele a única cabeça. Ou seja, tira o peso da instituição. Exato. A confissão de fé interna, aquela ligação espiritual genuína, é o motor que forma a igreja. O poder não desce de uma pirâmide terrena. Ele flui da união mística com Cristo. Tá, mas antes de avançarmos para as consequências dessa rebelião protestante, o texto introduz uma terceira lente que eu confesso que muita gente esquece aqui no Ocidente, a visão ortodoxa grega. Ah, sim, é super importante mencionar. Como é que eles operam nesse cabo de guerra entre a estrutura corporativa rígida de um lado e a comunidade espiritual do outro? A ortodoxia grega é fascinante, porque ela concorda em partes com Roma, mas por motivos bem diferentes. Eles rejeitam totalmente a figura do Papa como um monarca universal, sabe? Eles não têm um Papa. Não, mas mantêm o foco absoluto na hierarquia visível, especificamente nos bispos e nos concílios ecumênicos. Eles acreditam que a verdade é preservada na coletividade dessa liderança histórica. Tá, então é um grupo, não um cara só. Isso. E o que o Berkhof destaca como ponto de maior atrito com a reforma é que a ortodoxia rejeita veementemente a ideia de uma igreja invisível, ideal ou puramente mística. Eles não gostam dessa ideia invisível. De jeito nenhum. Para eles, a espiritualidade precisa de matéria. A igreja tem que ser uma entidade histórica, concreta e tangível. Como o texto cita, a igreja não é um ideal etéreo voando por aí. Ela tem costumes comuns, rituais palpáveis e uma continuidade física real. Entendi. E aqui a gente chega no grande nó da questão. Porque, ao rejeitar a estrutura hierárquica pesada e focar no lado espiritual, os reformadores acabaram criando um problema gigantesco para si mesmos. Um paradoxo gigante. Pois é, se a igreja não é a hierarquia visível, como evitar que ela se torne apenas um sentimento subjetivo e invisível na cabeça de cada um? Exatamente o que os críticos diziam. Isso forçou os teólogos protestantes a desenvolverem a ideia de que a igreja tem
múltiplas faces. Um paradoxo de ser aparente e oculta ao mesmo tempo. O Berhoff delineia algumas distinções aí que a gente precisa entender bem para não se perder, né? Exato. Os reformadores tiveram que construir uma mecânica teológica para explicar como algo essencialmente invisível opera no mundo físico. A primeira distinção que o Berhoff explora é a de Estado, a igreja militante versus a igreja triunfante. Militante só como exército. E essa é a ideia. No tempo presente, a igreja na Terra é militante. Ela é descrita nas fontes como estando em trincheiras, engajada numa guerra espiritual constante contra um mundo hostil e contra os poderes das trevas. Muda bastante a visão de mundo, né? Totalmente. Isso muda a expectativa diária. A igreja aqui não foi feita para um retiro pacífico e tranquilo. Ela foi estruturada para o combate moral e espiritual. Enquanto a triunfante seria a versão finalizada, certo? Aqueles que já passaram por essa vida e estão lá no céu, onde a espada finalmente vira uma coroa de vitória e o combate acaba. Sim, exatamente. E o Berkhoff até faz uma nota de rodapé histórica muito interessante. Ele menciona que os católicos romanos adicionam uma terceira marcha nesse sistema. A padecente? Isso, a igreja padecente, que abrigaria os crentes no purgatório que estão passando por purificação. Mas a distinção realmente densa e vital para nossa análise hoje, a verdadeira resposta ao dilema protestante, é a distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, trazendo uma confusão que é muito comum para a gente no dia a dia. Se a essência é invisível, a sensação que dá é que os protestantes simplesmente inventaram duas igrejas diferentes, uma espiritual perfeitinha e uma física cheia de falhas. Pois é, essa era exatamente a acusação dos oponentes na época. Eles diziam, vocês estão criando uma quimera, um monstro de duas cabeças. Faz sentido a crítica. Faz, mas o Berkhoff insiste, e isso é o cerne da sistemática dele, que não são duas igrejas. São dois aspectos da única e mesma igreja, vistos de perspectivas diferentes. E como assim? A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. O olho humano não tem um raio-x para ler corações, sabe? Para discernir com precisão matemática quem tem uma fé autêntica e quem está lá só fingindo ou por costume. Verdade, a gente não lê pensamentos. Mas Deus vê essa união espiritual perfeitamente. Por isso, a verdadeira forma da igreja é invisível para a gente. Mas nós não somos Deus. A gente precisa interagir com as pessoas no mundo real, de carne e osso. É aí que entra o aspecto visível. A igreja visível é a igreja como a humanidade a percebe. Ela é composta por todos aqueles que professam publicamente a fé, que se reúnem, que se batizam. O CNPJ, os membros lá anotados. Isso. E porque ela é administrada por humanos limitados, ela é organicamente imperfeita. Ela vai conter, usando a linguagem das fontes, joio no meio do trigo. Pessoas que parecem, mas não são. Exato. Ou seja, pessoas que estão registradas na instituição externa, que participam ativamente da comunidade, mas que internamente não possuem aquela ligação vital mística com Cristo. Entendi. Mas, peraí, se a verdadeira liga que une tudo é invisível, a gente não corre o risco de transformar a igreja numa espécie de sociedade secreta espiritual? Como assim? Pense bem. Tipo, se o que importa de verdade é o coração, por que eu preciso de uma organização física? Por que não ser apenas um crente solitário no topo de uma montanha meditando sozinho? Olha, essa é uma provocação excelente. E o Berkhoff não deixa isso sem resposta de jeito nenhum. Ele usa uma analogia clássica e brilhante, a relação entre o corpo e a alma. O corpo e a alma humanos. Sim. Pensemos no funcionamento humano. A alma, a vontade e os pensamentos de uma pessoa são totalmente invisíveis. Você não consegue ver a minha alma, né? Com certeza não. No entanto, a alma não flutua por aí como um fantasma. Ela precisa de um corpo físico para agir no mundo. Quando uma pessoa decide ajudar alguém na rua, essa decisão invisível move um braço físico que realiza uma ação visível. Ah, entendi onde ele quer chegar. Da mesma forma, a igreja invisível
necessariamente assume uma forma visível. Uma fé interna real e vibrante exige, pela sua própria natureza, uma manifestação externa. Ela transborda. Exato. Ela vai se expressar na profissão pública de fé, no serviço ao próximo, na reunião de domingo para ouvir o ministério da palavra. A fé verdadeira não pode permanecer em segredo, assim como uma alma viva não pode deixar de animar o seu corpo. Nossa, isso faz um sentido tremendo. Tira totalmente a ideia lá do mundo abstrato e coloca no chão de fábrica, né? Traz para a realidade. E falando em chão de fábrica, o Berkhof faz outra subdivisão dentro dessa igreja visível, que eu particularmente achei a mais útil para o dia a dia. Ele diferencia a igreja operando como instituição e a igreja operando como organismo. Essa parte é crucial. Se a gente voltar à nossa analogia corporativa lá do início, como é que essas duas frentes funcionam na prática? Bom, se a instituição é o Departamento de Recursos Humanos, o Centro de Treinamento e a diretoria organizando os processos, o organismo são os funcionários atuando espalhados no campo, aplicando de fato o que aprenderam. A teoria e a prática. Isso. A igreja como instituição é o maquinário formal que Deus estabeleceu. Os cargos oficiais, a pregação de domingo, a administração do batismo e da ceia. É o centro de suprimentos, a Mater Fidelium, a mãe que nutre os fiéis. E o organismo. Por outro lado, a igreja como organismo é a comunhão dos fiéis, o Coetus Fidelium, vivendo suas vidas normais na segunda-feira de manhã. São os crentes usando seus talentos, suas profissões e sua ética lá no meio da sociedade secular. Vivendo a vida real. Exato. Mesmo que os templos físicos fossem fechados por um governo hostil, a igreja continuaria visível e ativa através do seu organismo, nas ações descentralizadas de cada membro. O centro de treinamento nutre os agentes de campo e eles vão para o mundo. Mas é exatamente aqui, quando esses agentes saem para atuar na sociedade, que surge uma confusão que as fontes abordam com muito rigor. E é uma confusão perigosa. É muito comum ouvir as pessoas usarem os termos igreja e reino de Deus como sinônimos perfeitos. Se o organismo da igreja está infiltrado em todas as áreas da sociedade, tipo na política e na arte, então tudo que eles fazem é a igreja construindo o reino de Deus na Terra, certo? Parece lógico, né? Mas teologicamente, essa confusão gera um caos prático imenso. O Berkhof dedica um espaço considerável para mostrar que igreja e reino de Deus são conceitos interligados, claro, mas muito diferentes na sua abrangência. Qual a diferença básica? Ele define o reino de Deus como o governo dinâmico de Deus, estabelecido nos corações pela influência do Espírito Santo. É algo essencialmente espiritual e muito abrangente. E o texto narra que a história está cheia de tentativas desastrosas de igualar essas duas coisas, né? Ele menciona o erro do chamado modernismo e o erro tradicional do catolicismo romano. Exatamente. O modernismo, que foi muito guiado por certos filósofos iluministas, pegou essa ideia do reino de Deus e simplesmente arrancou toda a roupagem sobrenatural e escatológica. Tirou a parte divina do negócio. Isso. Eles transformaram o reino numa mera meta de civilização. Para eles, o reino de Deus é o progresso humano. É saneamento básico, leis justas, educação, reforma social. É basicamente o esforço humano construindo uma utopia na Terra. E o erro católico? Já o erro do catolicismo romano clássico, segundo a análise do Berkhof, foi o extremo oposto. Eles identificaram o reino de Deus estritamente com a própria instituição da igreja visível. A igreja é o reino e o reino é a igreja. Isso. Tá, e qual é o perigo real disso na prática para a sociedade? A mecânica do poder, pensa comigo se a igreja institucional é exatamente a mesma coisa que o reino de Deus, e o reino de Deus tem soberania absoluta sobre todas as coisas criadas. A liderança manda em tudo. Logo, a liderança da igreja reclama a jurisdição direta sobre todos os aspectos da vida humana. A igreja passa a ditar as regras da ciência, aprova ou desaprova manifestações artísticas e tenta controlar os governos políticos e os reis. É a raiz de grandes
grande parte dos conflitos de poder da Idade Média. Nossa, isso é fascinante, porque na verdade alivia um peso enorme das costas das pessoas comuns hoje em dia. Alivia muito. Trazendo o exemplo prático das fontes para quem nos ouve, pensemos numa escola cristã, ou num hospital fundado por princípios cristãos, ou até tipo num grupo de atuação política. Alguns teólogos tentam colocar todas essas iniciativas debaixo do guarda-chuva da igreja como organismo. Mas se eu entendi a perspectiva protestante relatada aqui, isso seria um erro. Por que isso é tão importante no dia a dia? Porque delimita as jurisdições de autoridade. Se você diz que o seu negócio, sei lá, que é gerido por princípios cristãos, é parte da igreja como organismo, a consequência lógica é que o seu líder eclesiástico local teria o direito divino de intervir nas decisões da sua empresa. Imagina o pastor mandando na contabilidade da empresa. Exatamente. E o Berkhoff argumenta que isso está errado. Tais organizações na sociedade civil não são a igreja. Elas são manifestações do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo. A igreja é só uma parte. Isso, a igreja visível é o instrumento mais importante do reino, claro, é a sua encarnação central. Mas o reino engloba a arte, a ciência, o comércio, a família. Em resumo, você pode operar no reino de Deus montando uma padaria honesta, mas o conselho da instituição igreja não é o conselho administrativo da sua padaria. Caramba, uma quebra de paradigma fantástica. A igreja prepara as pessoas, mas o reino é onde elas atuam de fato. Mas isso nos coloca diante do problema prático mais espinhoso deste nosso mergulho profundo. Qual seria? Se a igreja visível é esse instrumento vital, porém imperfeito, né? Misturado com um joio, e se ela não governa todo o reino de Deus, como é que a gente pode identificá-la? Ah, o problema das marcas. Pois é, como alguém olhando para a paisagem caótica de hoje, com milhares de placas de igrejas diferentes na mesma rua, pode dizer, ok, esta aqui é uma igreja verdadeira. Esse foi o grande desafio pós-reforma. Historicamente, os teólogos falavam dos 3 atributos majestosos da igreja: unidade, santidade e catolicidade no sentido de ser universal. O problema é como aplicar essas coisas na prática, no mundo real. Fica muito subjetivo. Fica. Roma via a unidade de forma muito pragmática. A unidade é a submissão de todos os bispos do mundo a um único chefe, o Papa. Era uma pirâmide organizacional visualmente perfeita. E os protestantes? Já os protestantes argumentavam que a verdadeira unidade não era um organograma administrativo de uma empresa, mas a ligação orgânica de todos os crentes a Cristo, o corpo espiritual. Só que falar de corpo espiritual invisível não resolve o problema de quem nos ouve e está procurando uma congregação no domingo de manhã, né? Foi por isso que eles precisaram criar réguas de medição concretas, as famosas marcas da igreja. Certo? Precisavam de um teste de DNA teológico. Marcas. Alguns defendiam apenas uma, outros defendiam 2. Mas traduções bem robustas, como a Confissão Belga, consolidaram 3 marcas fundamentais que servem como esse teste. Quais são? A primeira, e de longe a mais inegociável, é a fiel pregação da palavra. O Berkhoff é categórico, sem ela, a igreja perde o seu caráter. E veja bem, a pregação não precisa ser uma obra de arte oratória de Hollywood, sabe? Não precisa ser um show. Não, nem precisa ser impecável e isenta de pequenos erros humanos normais. Mas, em sua essência, ela tem que preservar as doutrinas fundamentais e reconhecer as escrituras como autoridade final. Se uma congregação começa a pregar que a Bíblia é só um livro de conselhos morais ultrapassados, ela reprova na primeira marca de cara. Já era o teste de DNA. E a segunda marca, eu sei que ela é intimamente conectada a essa primeira, e é a correta administração dos sacramentos, né? O batismo e a ceia. Isso mesmo. Mas qual é a mecânica por trás disso? Por que eles são tão importantes a ponto de ser uma marca de verdadeira igreja? A genialidade da visão do Berkhoff aqui é mostrar que os sacramentos não são feitiços mágicos autônomos. Feitiços... Eles não têm poder mágico em si mesmos, separados da mensagem do Evangelho. Ele os define como a pregação visível da palavra. Eles tangibilizam, eles dão forma física à promessa. Ah, entendi. Quando uma liderança desconecta o sacramento da doutrina e o transforma num ritual místico mecânico, ou quando altera o seu significado fundamental ensinado no Novo Testamento,
essa igreja está falhando na sua segunda marca. E isso nos leva à terceira marca, que eu, sinceramente, considero a mais controversa e talvez a mais mal compreendida hoje em dia. O fiel exercício da disciplina. Essa dói muita gente. Para muita gente, a palavra disciplina evoca imagens de inquisição medieval, de fogueira ou de abuso de poder da liderança. Mas qual é a mecânica real do porquê a disciplina ser uma marca de uma verdadeira igreja na visão dessas fontes? A disciplina neste arcabouço teológico é um mecanismo de proteção da integridade da própria igreja. Pense na mecânica disso, trabalhando em conjunto com a segunda marca. A ceia, o sacramento, é uma demonstração visível de comunhão e santidade, certo? Certo. Se uma comunidade tolera passivamente que membros vivam em oposição frontal e sem arrependimento àquilo que a igreja diz acreditar, digamos, um membro que é publicamente conhecido por fraudar idosos de segunda a sexta na sua empresa. Um absurdo completo. E no domingo, essa pessoa recebe o sacramento lá na frente normalmente, como se nada tivesse acontecido. A mensagem visual do sacramento é totalmente destruída, a comunhão vira uma mentira pública. Fiquei hipócrita. Exato. A disciplina, portanto, não é sobre punição vingativa ou controle de mentes. É sobre manter a coerência entre o que se prega e o que se vive. Uma instituição que perde totalmente a capacidade de aplicar limites morais saudáveis está fadada a ter a sua luz apagada. Entendido o mecanismo. Faz todo sentido. Mas eu preciso fazer um último questionamento crítico sobre tudo isso. Manda. O Berkhof defende ferrenhamente a unidade da igreja e condena o partidarismo humano, o racha na igreja. No entanto, o movimento protestante é historicamente conhecido justamente por sua fragmentação. É o calcanhar de Aquiles. Temos literalmente dezenas de milhares de denominações no mundo hoje. Para qualquer observador externo, isso não aniquila completamente o argumento da unidade. Não parece uma imensa contradição falar de uma igreja unida no meio de tanta divisão institucional? É um paradoxo gigantesco. E o Berkhof aborda isso com muita sobriedade. Ele não passa um pano na situação, sabe? Ele admite que muitas separações nasceram sim do orgulho, de disputas políticas mesquinhas e de pecados humanos graves que ferem a igreja visível. Então ele admite o erro. Sim. Mas aqui está o pulo do gato filosófico. Ele argumenta que nem toda diferença estrutural é, por definição, uma quebra da verdadeira unidade. Como assim? Existe tipo uma divisão que seja saudável? Ele chama isso de lei orgânica da diferenciação. Pensa comigo. Uma igreja lá na Coreia do Sul, adorando em coreano, com uma cultura oriental, e uma congregação no interior do Brasil, com ritmos e costumes totalmente brasileiros, podem pertencer a denominações com nomes diferentes por razões puramente geográficas, históricas e de gestão prática. Faz sentido, a cultura manda muito. Isso não é cisma. É o desenvolvimento natural de um organismo vivo se adaptando ao seu ambiente, evoluindo do simples para o complexo. As riquezas do Evangelho podem até achar uma expressão mais completa nessa bela variedade. O perigo real não é a diversidade de nomes nas placas lá fora. O perigo real, então, seria a tentativa de forçar todo mundo a ficar sob a mesma placa, ignorando as convicções de cada um? Exatamente. O Berkhof lança um alerta muito sério contra certos movimentos ecumênicos que buscam fundir instituições de forma artificial. Juntar tudo num bolo só. Isso, abrindo mão de doutrinas vitais, apenas para criar um grande império religioso com um único CNPJ poderoso. Forçar uma união externa onde não há concordância espiritual e teológica profunda não cria uma unidade verdadeira. Cria apenas uma uniformidade legalista e vazia. A verdadeira busca pela unidade precisa ser sempre uma busca pela verdade. Caramba, é impressionante como essas engrenagens teológicas todas se encaixam perfeitamente quando a gente para analisar a mecânica por trás delas, né? É fascinante. Se pudermos tentar reunir todas essas peças e dar um passo para trás para ver o quadro geral, o que fica evidente após estudarmos as visões compiladas pelo Berkhof é que a igreja é um conceito de uma profundidade avassaladora. Sem a menor dúvida.
A grande síntese que a gente pode extrair dessa análise histórica e teológica é que a igreja se recusa a ser colocada em caixinhas simplistas. Ela não é apenas uma corporação humana, fria e burocrática, focada em métricas e poder terreno. Mas ela também não é uma utopia puramente mental, sabe? Um fantasma desencarnado inútil para os dilemas reais da nossa sociedade física. Ela é um paradoxo brilhante. O corpo e a alma de novo. Exato. É uma essência invisível, uma alma gerada pelo espírito, que inevitavelmente assume um corpo físico, visível e falho, mas que carrega a missão imensurável de ser o grande holofote do reino de Deus dentro da nossa história caótica. Que baita resumo. É uma tensão contínua entre a fragilidade humana e a intenção divina. E para encerrar o nosso raciocínio de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento bem provocativo para a reflexão de quem nos ouve, construindo sobre o que a nossa especialista acabou de descrever. Vamos lá. Vimos que as marcas da igreja não são seus prédios chiques, mas é a integridade da sua mensagem, dos seus sacramentos e da sua conduta. Diante disso, o que acontece com uma instituição centenária, dona de catedrais com arquiteturas de tirar o fôlego, orçamentos bilionários e uma estrutura hierárquica que parece a prova de falhas, que um dia decide abandonar as verdades centrais que a fundaram? Fica só a casca. Será possível que o corpo visível, a estrutura institucional continue caminhando pela história como uma espécie de zumbi corporativo? Séculos depois que a alma invisível já o abandonou, fica essa dura e fascinante reflexão para a gente processar. Uma reflexão muito necessária. Para quem está gostando deste mergulho, temos uma ótima notícia. Teremos um novo episódio sobre esse mesmo livro, aprofundando ainda mais a teologia sistemática de Louis Berkhof. Vocês não perdem por esperar. Que Deus abençoe todos os ouvintes.